Bom dia, boa tarde, boa noite, aonde você estiver. Agora você está aqui na nave azul e prata do PVU. É o programa 358 que começa agora. E-mails na semana. E-mails. Oi, Fábio. Meu nome é Bruna, eu sou do Rio de Janeiro. Então, desde que eu sou mais nova, eu tenho vários sonhos, assim, que pra mim eram bem fantasiosos, bem longos, bem intensos. E durante a minha juventude eu nunca vi um sentido, assim, pra eles. E depois que eu comecei a ver seus vídeos, li alguns de seus livros, eu comecei a ver que tinha muita coisa a ver com aquilo que você falava. Tudo que eu sonhava tinha muita coisa que batia com o que você dizia. E o meu irmão é um fã seu, é um seguidor, vamos dizer assim, e ele disse, ele mesmo, que foi ele que me incentivou a te gravar esse áudio. Eu já tinha relatado vários sonhos a ele sempre dizia, manda pro Fábio para você ter um esclarecimento. E hoje eu resolvi mandar. Então, vou começar. Eu sonhei de terça para quarta-feira, agora, dia 14 para o dia 15 de março. Assim, na verdade, foi um sonho muito real, muito consciente. Eu conseguia viver o sonho e conversar comigo mesma, sabe? Internamente, quase que racionalizar aquilo tudo. E tem um porém. Sempre que eu acordo, eu não sei se eu realmente vivi aquilo ou se foi só um sonho. Mas enfim, eu tenho essa sensação, mas pra mim é muito real. Eu sonhei que eu simplesmente cheguei num determinado lugar onde tinham outras pessoas e tinha uma voz mais forte guiando as pessoas, direcionando as pessoas até um veículo, até um aparato de transporte, um local de transporte, como um transporte auxiliar. E aí várias pessoas foram direcionadas a esses lugares, eu sentei, outras pessoas sentaram ao meu lado, a gente colocou como se fossem equipamentos de segurança para sentar e tudo mais. E pessoas dando instruções a gente de como nós teríamos que aparatar. Só que quando eu pensei esse termo aparatar, eu pensei, isso não existe. Aparatar é um termo do filme do Harry Potter, né? Pensei, acho que é a minha consciência tentando me fazer entender o que estão me dizendo. Nós teremos que passar por esses portais, então agora preparem-se para aparatar. E aí nós seguimos caminho dentro desse pequeno meio de transporte, vamos dizer assim, e nós fomos passando, assim, geralmente em portais, eu não sei se são portais, mas eram, assim, pontos luminosos específicos com os quais esse veículo que eu tava, ele passava por ele e a gente chegava em outro lugar. A gente chegava, por exemplo, em outros planetas e a gente... Era como basicamente um tour, como, sabe, aqueles passeios de guia turístico? Era praticamente isso, só que a nível do universo, né? Eu fui parar em lugares que eram, por exemplo, próximo a um sol que eu e as outras pessoas, né, quando tinha aquelas explosões do sol, todo mundo tinha aquela relação, tipo, nossa, ai, sabe, aquela sensação da força do sol explodindo
como se você estivesse assistindo fogos, né? Os fogos estão longe, mas quando eles estouram, a gente sente a pressão. E eu conseguia sentir essa pressão. Fui parar num lugar muito azul, com uma bola muito azul, né? Creio eu que é um planeta muito azul, com umas luzes laranjas em seu entorno. Eu sei que tinham muitas pedras em volta de mim. Eu acordei com uma sensação, sabe aquela sensação de que você realmente viajou, uma sensação fluida? Eu acordei com essa sensação de que eu realmente estive viajando, entende? Acordei muito, muito atordoada. E durante o sono, durante o sonho, aliás, na volta, nós voltamos também por uma outra ponto luminoso desse que... E toda vez que nós íamos passar por esses pontos luminosos, essa voz, como se fosse nosso guia, dizia preparar para aparatar, alguma coisa do tipo, preparar para transportar. Ele nos avisava que nós teríamos que nos preparar para passar por aquele espaço luminoso. E durante todo o sonho era como se ele citasse instruções ou então relatasse alguma coisa, nos mostrasse e nos relatasse sobre aquilo que nós estávamos vendo. E no sonho, o tempo todo eu pensava, isso é mágico. Assim que eu acordar, eu tenho que contar isso pro meu irmão, porque meu irmão é uma das poucas pessoas que acreditam nesses meus sonhos, né? E eu o tempo inteiro conversava comigo mesma. Eu falava, gente, mas isso tá realmente acontecendo comigo. Isso tá acontecendo com você também. Eu tô conseguindo ver, tá muito perto. Eu tô vendo outros planetas. Eu conversava o tempo inteiro comigo e com as outras pessoas ali ao meu redor. Claro que também eu não falava, não usava a minha boca para falar. Era um pensamento que eu conseguia ouvir a voz das instruções, eu conseguia conversar com as outras pessoas. E na volta, nessa última luz que a gente voltou, que inclusive a voz guiou a gente para voltar, nós voltamos e aí eu pude ver mais ou menos aonde é que eu estava. Eram como se fosse, imagine uma cômoda de gavetas, só que sem as gavetas. Então fica somente aqueles buracos retangulares, certo? Eram basicamente isso. Eu tenho a impressão de que eram alojamentos, de que eram meio que um lugar que as pessoas iriam para poder chegar até esse veículo auxiliar. Eu não consigo entender, mas eu sei que era muito nítido para mim. E eu só pude ver na volta e eu tinha a sensação de que aquilo era denso. Era uma sensação material e que tinha algo acima da onde eu estava, desses alojamentos. E aí, quando eu tive, inclusive, a sensação do veículo estacionar dentro, né, desse alojamento, estacionar aonde a gente saiu, da onde a gente saiu. Desculpa, parece estar um pouco confuso, mas é porque na hora de eu expressar, não parece ser tão claro. Mas nas minhas imagens eu tenho muita clareza na minha mente. E na volta esse veículo estaciona, nós saímos dos veículos, porque eram alguns, não eram só comigo isso. E foi basicamente isso. Eu tive mais um pouco de conversa, como uma despedida mesmo. E eu voltei, acordei. Quando eu acordei, eu já acordei direto, meio... Nossa, o que aconteceu comigo? Onde é que eu tava? E é mais ou menos isso. Queria te pedir, né, algum esclarecimento, saber o que você acha. Esse foi só mais um sonho de vários que eu já tive bizarros, vamos dizer assim. Da mesma forma, desde pequena. Já tive sonhos com, por exemplo, isso já faz um tempo, acho que foi no final do ano passado, eu dormi, acordei com a sensação de que eu estava deitada, de que eu estava deitada, que eu estava num hospital, numa clínica, ou então num centro
de estudo, alguma coisa do tipo, mas eu estava deitada num leito e tinha uma pessoa no meu lado esquerdo, parecia um médico, um enfermeiro ou alguma coisa do tipo, ou uma pessoa responsável, e eu perguntava, onde é que eu tô? O que eu tô fazendo aqui? Por que vocês me trouxeram para cá? Meio agoniada, fazendo várias perguntas, porque eu não sabia onde eu estava. E quando eu me voltei para o meu lado direito, eu pude ver a presença de um ser que tinha um rosto metade humano, metade felino. Era como se você transpôsse assim o rosto de um felino, de um ser humano, sabe? De um felino meio selvagem mesmo. E eu podia perceber que ele estava naquela posição sentada de um felino, mas o rosto dele não era completamente de um felino. Eu não sei se dizer se ele era um homem, se era uma mulher, mas ele dizia para mim: fique tranquila, nada de ruim vai te acontecer, fica calma, é só você deitar e fica calma. E quanto mais ele falava comigo, mais perguntas eu fazia. Eu perguntava por que eu estava vendo aquele ser e onde é que eu estava, o que eles estavam fazendo comigo, que aquilo não era normal, que eu estava querendo saber por que eles estavam me botando deitada ali, por que eu não conseguia me mexer. E aí eles perceberam que eu não ia ficar quieta, né? Que eu não ia conseguir ficar calma. E aí este ser virou-se para a pessoa, vamos dizer assim, que estava no meu lado esquerdo. Claro que não foi com a boca, como novamente foi quase uma coisa mental, assim, telepática. E eu pude entender o que ele disse. Ele disse, ela não vai conseguir, mais ou menos isso, né? Não necessariamente com essas palavras, mas porque já faz tempo, mas disse, ela não vai conseguir ficar quieta, ela não vai conseguir ficar em paz. É melhor a gente dopá-la, assim, botá-la pra dormir, ou então é melhor a gente, como se fosse assim, usou algum termo que eu não sei te dizer qual é, mas tornando em palavras, vamos tirar a consciência dela do sonho. Vamos fazer tudo inconscientemente. Entende? Alguma coisa parecida. E aí eu saí dali e não sonhei com mais nada. Acordei no meio da madrugada, meio atordoada, voltei a dormir, tentando voltar para este lugar e não conseguia. E esse foi só mais um segundo exemplo. Enfim, te peço alguma ajuda, algum esclarecimento aí, porque com certeza eu sei que você vai ser capaz. Eu adoro o seu trabalho, eu acho muito bonito. Creio que você com certeza está conseguindo atingir as pessoas da maneira certa. Eu tenho muita fé de que a consciência do todo que os seres humanos vão alcançar a consciência do todo. E é isso. Espero que dê tudo certo. Muito obrigada por toda a sua paciência. Desculpa o áudio confuso e longo. Muito obrigada mais uma vez. Abração. Tchau, tchau. Oi, Bruna, tudo bom? Eu ouvi aqui o seu relato, ouvi atentamente. E o que a gente sente, né? Muito mais do que o que a gente sabe sobre o que você contou, né? O que a gente sente, o que eu sinto, na verdade. Às vezes eu falo no plural porque não estou muito sozinho, né? Toda vez que a gente abre a câmera, eu fico conectado com um monte de seres invisíveis que estão sempre por aqui, e seres extradimensionais, enfim. Então, às vezes esse é um lapso, né? Um errinho que a gente comete. E essa sua história de sair do corpo e encontrar com uma galera que você não lembra muito bem, ou talvez ainda não saiba, né? Ou saiba e preferiu não contar. Isso é muito comum quando nós fazemos a viagem astral, tá? Às vezes você tem sonhos tão reais que
que na verdade não são sonhos. Você está com pessoas ou seres ou lugares que são materiais, mas que não são na Terra, não são dessa dimensão, não são da terceira dimensão. Então, quando você sai do corpo, você pode estar encontrando com uma turma espiritual de forma inconsciente, ou até pode estar encontrando com uma turma extradimensional, com seres iguais a você, iguais ao que você é fora do corpo, tá? Então, você pode até manter a sua forma física da Terra, mas pode estar convivendo com seres que não são aparentemente parecidos com você. E tudo isso, a coisa mais complicada que se tem, na verdade, é fazer isso de forma consciente. A forma mais difícil é isso. Por isso que você precisa primeiro estudar muito, se embasar muito com pessoas que estudam isso há 10, 15, 20 anos. No Brasil nós temos muitos nomes, e muitos nomes muito bons, que a gente pode reconhecer facilmente, né? Primeiro, o professor Wagner Borges, depois você tem o Saulo Calderon e os livros de projeciologia do professor Valdo Vieira. Então, evite tentar encurtar o caminho por esses caras de internet que começam a ensinar coisas que mal eles sabem o que estão fazendo, tá? Isso é muito perigoso. Então sempre procure uma base, uma boa base, uma coisa bacana, né? Que você vê que tem fundamento, que vai te ensinar alguma coisa. E são caminhos que você vai tomar antes talvez de entender o que está acontecendo. Depois que você entender, depois que você evoluir nisso, vai ficar mais fácil e você vai começar a se projetar mais facilmente fora do corpo, com mais consciência. E quanto antes você começar, mais você vai querer estudar. Então agora, se você abandonar, tipo, para mim isso é só um sonho, não vai acontecer de novo e eu vou onde me buscarem, o que vai acontecer é que talvez você vai aprender meio na raça as coisas, né? Tipo, experiência por experiência. Algumas experiências podem ser desagradáveis, porque você vai para algum lugar que é uma armadilha, como em muitos PVUs, eu já expliquei isso aqui fartamente. Se você que está me vendo agora não conhece sobre esse assunto, procure. Vai aqui na minha playlist, tem lá a Viagem Astral. Em vários programas eu já falei uma coisinha aqui, outra ali, e pode ajudar muito você. Às vezes, dificilmente você vai sair do seu corpo sem o teu mentor. O teu mentor não vai deixar você sair para você quebrar a cara. Ele pode até ficar meio de longe, só olhando onde você vai. Mas na hora H, se você estiver em perigo, você vai ser resgatada. Mas por que eu estou falando por que ele está falando em perigo? Né? Por que o Fábio está falando em perigo? E na verdade o perigo ocorre quando você vai em lugares muito estranhos, lugares que a vibração não é legal, principalmente casas que você é atraída magneticamente, porque tem ali uma história, você sente que viveu ali, mas aí você olha, não viveu. Estas casas geralmente são armadilhas astrais. Então, muito cuidado com esse tipo de coisa, tá? Então, assim, a gente, quando deita, quando dorme, antes de deitar, a gente precisa se proteger, né? Fazer as orações,
pedir proteção mesmo para os seus amparadores. Você citou aí um termo que para mim não importa se é do filme, se não é, mas para mim é amparo. Então você pode estar fazendo parte de uma turma de amparadores fora do corpo, indo ajudar alguém, indo auxiliar alguém, e com certeza você também está sendo auxiliada dessa forma. Então é mais ou menos isso, não tem muito segredo, tá? Você pode se aprofundar bem mais sobre isso. Como eu já disse, você pode encontrar coisas muito legais, como coisas complicadas, depende aonde você vai, em que faixa você vai, como é que você está vibrando, mas o amparo destes amparadores da Terra que te seguem é que é a coisa mais importante nesse momento. E assim, você tem que fazer a sua parte, no caso, que é estudar com pessoas boas, pessoas que sabem o que estão falando. Você pode pegar uma dica aqui, outra ali, e formar o seu bojo, né? Formar a sua massa crítica para poder trabalhar melhor nessa coisa da viagem astral. Sempre lembrando, né? Somos espíritos, tá? Só que estamos de forma massificada, em uma dimensão massificada, mas aparentemente massificada. Quando nós saímos do corpo, isso é uma coisa que acontece com todo mundo, até com os céticos, só que eles não lembram, e se lembram ficam quietinhos. Você vai encontrar pessoas, coisas, vai a lugares que você nunca foi, ou que você vai sempre. Teve uma fase da minha vida que eu ia, quando eu era mais jovem, eu ia muito a umbral pesadão assim, né? Um nível de umbral bem pesado, para ajudar pessoas a saírem de lá. Então eu não ia como o centro da coisa, mas eu acompanhava um grupo para que eu visse o que eles estavam fazendo e aprendesse para depois fazer. Então eles iam lá, conversa com um, conversa com outro, e tipo, vamos subir, né? Vamos com a gente. E os caras não querem. Os caras preferem, sabe, morador de rua, que você leva para o abrigo, dá comida, dá agasalho e tenta dar uma orientação? É a mesma coisa. Então eles não querem sair. E outros querem, que não aguentam mais aquela realidade. Aí esse trabalho é geralmente feito pelo menos na minha experiência pessoal, eu vi seres de luz muito intensa, pareciam anjos, podem ser extraterrestres também, não sei, mas era tudo muito branco, brilhante, e eu ficava assistindo aquilo, e às vezes arrumava umas encrencas. Depois que eu passei de espectador, saí do campo de espectador para ação, tinha uns caras que queriam me bater lá no astral, nesse umbral, ou simplesmente me atacar, porque esses lugares de pessoas que estão presas magneticamente a uma dimensão ou a um lugar, existem gangues de monitoramento, gangues trevosas, que quando você vai sozinho ou com pouca proteção, o bicho pega e você precisa começar a ter uma atitude diferente. Mas isso é a minha experiência, né? Cada um tem uma, mas muitas podem ser parecidas com essa. E aí depois o tempo vai passando, você vai mudando as operações, você vai para outro nível, Hoje em dia eu não tenho mais ido. Hoje em dia eu fico passeando em cidades antigas, às vezes
com coisas parecidas com a Terra, às vezes nem tanto. E a coisa mais legal da viagem astral é voar. Você está andando assim numa rua, de um país estrangeiro, algo assim, você fala, bom, tô cansado de andar, vou dar uma flutuadinha. Aí você flutua um pouquinho e sai andando, sai voando. Essa sensação é impagável, não existe nada parecido. Eu espero que, se você ainda não viveu, você viva, e todos que estão nos assistindo possam viver essa experiência fantástica fora do corpo. Então, para tudo isso, você precisa querer, né? Muitas vezes a gente fala assim, para que comprar um livro, por exemplo, para ler sobre determinado assunto? Porque mostra, teu espírito está sinalizando, né, que você está interessado naquilo. Então, quanto mais interessado, o que você vai fazer? Você vai atrair coisas para esse tipo de interesse. Vai atrair espíritos bons que vão te ajudar nisso, nesse tipo de assunto. Então, esse é o caminho. É só uma dica para você, Bruno, e para todos que assistiram a esse PVU. Espero que vocês tenham gostado. E nós estamos em um momento do canal de ascensão. Eu agradeço muito a todos vocês de países de língua portuguesa que estão apoiando esse trabalho, pessoas aqui do Brasil, pessoal que comenta tudo aqui no nosso, embaixo de cada filme. Agora não esqueça, pessoal, de dar o like. O like é muito importante para subir o canal, para o canal aparecer para mais e mais pessoas. Aqui o YouTube tem umas coisas esquisitas, assim, mas a gente precisa seguir as regras para que a coisa dê certo, tá bom? Então, desde já agradeço mais uma vez, vou ficar agradecendo o ano inteiro. Estamos subindo e vamos subir ainda mais. Tá legal? Valeu, abração, tchau.